Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E eu já quero te convidar para que você clique nesse primeiro link que está ali abaixo na descrição do vídeo, para que você possa assistir a este sermão completo. Aliás, você vai entender por que é interessante saber o significado do seu nome. E hoje nós temos aqui esses convidados e Pastor Calixto. O Pastor Calixto é mestre e doutor em teologia aplicada. E nós temos aqui um dos seus livros, O Cuidado de Deus, e aqui é História e Profecia. Aqui nós também temos a Cristiane, que é membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do JVV, como também o Edson. Edson, ele é professor aqui da Escola Sabatina. Sejam bem-vindos. Obrigado. Pastor Calixto, hoje nós temos aí algumas perguntas. Está pronto? Vamos em frente. Então, a primeira pergunta é online. Uma história difícil de acreditar quanto a Jacó ter lutado uma noite inteira com um anjo. O anjo tem poder suficiente para acabar com qualquer ser humano em minutos. Qual a verdadeira razão desta luta ter perdurado tanto tempo? Na verdade, muitas coisas a gente só vai saber no céu, né? Quando Jesus voltar, quando encontrar com eles lá, por quê, perguntar para o anjo por quê da coisa, podemos assim ter algumas ideias, né? E uma das ideias que eu imagino que tenha sido que na verdade não foi a noite inteira, foi a meia-noite, segundo a revelação do livro Patriarcas e Profetas de Ellen White, menciona que era meia-noite que o anjo se encontraram, possivelmente. Então, sendo a noite inteira ou não, isso não importa tanto. Meia-noite tem um significado espiritual que o ser humano está vivendo praticamente na meia-noite da história do mundo. Muitas guerras, muitas crises por todo lado, situações sem solução que a gente vê. Então é uma hora difícil da história da Terra. E naquela meia-noite ali o anjo apareceu e a luta começou a travar. E ali foi que Jacó intensificou as suas orações com Deus, conversando com Deus. Na verdade, Deus permite coisas assim, para não que Deus precise desse tempo para vencer uma batalha, não, mas é que o homem precisa de mais tempo, e eu imagino que Jacó precisava daquele tempo, aquelas horas escuras ali, para cair aos pés de Deus, que ali estava representando o ponto final da vida dele, ou o começo, e ele buscou a Deus e Deus deu um começo de vida para ele, né? Então todo o tempo passou, poderia não ser aquele período, poderia, mas tem aí esses detalhes. Deus às vezes permite prorrogar coisas que ele resolveria em um minuto para salvar seus filhos, para nos salvar. E foi o que aconteceu com Jacó. Ok, obrigada. Cris, sua pergunta. Pastor, por que Esaú precisava encontrar Jacó com 400 homens? Então, aí nesse caso foi uma pergunta que até a pessoa que queira assistir, né, alguém vai abrir lá com certeza o meu sermão, em algum momento eu apresento o texto de Ellen White, que menciona que Comentário Bíblico Adventista, fala sobre o tema, fala que talvez seria para mostrar força diante do irmão que estava vindo, que ele estava com domínio da batalha, não tinha chance nenhuma de perder, então ele foi para ganhar mesmo a batalha, né? E há esse comentário nesse sentido, e de fato ele poderia vir com a metade e ainda seria muito mais do que o Jacó tinha, né? Muito mais, então tinha tudo para ganhar a batalha e ele veio nesse sentido. Mas quando ele foi interceptado pelo anjo de Deus, depois da vitória de Jacó na noite, né, aí lá foi o anjo para avisar a ele que não mexesse no servo de Deus, no filho de Deus, que Deus estava com ele. E aí foi quando toda a rota foi mudada, né? Foi mudada. Então, esse número 400, talvez eu imagino assim, de acordo com referências que eu já citei,
para impressionar o irmão, que o irmão estaria tendo um ponto final na vida dele, né? Então, nós também, se nós não fizermos isso nesse tempo do fim, nós não sabemos como nós venceremos as nossas batalhas pessoais, emocionais, que seja, qualquer batalha, e sobretudo a batalha espiritual, né? Ali foi um ponto que, inclusive lá no livro de Hebreus, quando cita, faz referências a essas vitórias de Jacó, a bênção que ele recebeu e que ele passou também. Mas aí está a bênção que recebe, é bênção que vem com comunhão profunda com Deus. Não é navegar em águas rasas. Precisamos buscar águas profundas da palavra de Deus e da experiência íntima com Deus. Isso faz a diferença e fez na vida de Jacó, né? Ok. Edson? Pastor, parabéns aí pela sua mensagem, foi muito bem colocada. E a questão ali de Jacó, o enganador, né? Nós vemos aí o Jacó sendo moldado por Deus, né? Quando o caráter de Jacó foi modificado já quando ele estava lá na terra dos seus parentes, ou foi na luta com o anjo que houve essa transformação de caráter? Olha, a gente percebe aí que ele já desde o nascimento, apesar de ter tentado passar a perna no irmão, né, puxar a perna do irmão, né, ele já tinha uma índole mais assim de Deus, buscar a Deus em relação ao irmão. Ele gostava mais dessas coisas, né, desde cedo. E ele almejava a bênção espiritual. E até tentou ganhar a bênção espiritual por enganando, né? E aí vem muito mais coisas. A gente vai, se for aí abrir a caixa, né? A gente vai vendo detalhes assim curiosos, né? Por que a mãe não foi responsabilizada em nada? A mãe induziu ali em muitos aspectos. Então isso mostra que nós, mesmo que parentes, amigos, líderes de igreja nos induza para alguma coisa, nós temos que ter nossas definições claras espirituais e não deixar o assim diz o Senhor. Deus iria providenciar uma maneira para chegar em Jacó a primogenitura. Não sabemos, porque o pai estava irredutível. Ele iria abençoar o filho mais velho, o Isaú. Ele falou, vai para buscar caça que eu vou te abençoar. Então estava todo por esse caminho. Aí a mãe interceptou a situação, né? Mudou o curso aí da situação, e o Jacó questionou a mãe. O Jacó disse, mãe, eu não sou igual ao meu irmão, eu tenho diferenças, inclusive a pele, olha, ele e eu, bem diferente, o pai vai descobrir na hora, e depois vai vir cair maldição sobre mim. E aí a mãe falou assim, não, se cair maldição sobre você, passa para mim, passa a maldição, mas você vai ser o abençoado. E aí ele entrou no jogo da mãe, né? Mesmo nessa situação. Então ele poderia dizer, Deus vai dar a vitória mesmo que eu não faça isso, mãe, eu não vou fazer. Mas foi o caminho. Então a gente também tem lição. O pastor da minha igreja, não sei o quê, o líder da minha igreja falou que isso é certo. Isso é perigoso. Nós temos vários exemplos. Esse exemplo e temos outros. Temos lá um tal de um profeta jovem que no passado, lá no livro de Reis, conta. Ele foi lá, foi orientado por Deus. Você vai embora, não olha nem para trás, não come na casa de ninguém, não faz nada. Aí ele foi embora. Aí chegou um profeta velho e falou, não, Deus, eu sou profeta também, vamos lá em casa, vamos comer. Aí depois Deus permitiu que ele morresse, né? Comeu, mas depois no caminho o leão veio e destruiu ele. Então, coisas radicais. Então, o que é isso? Mostra cuidado com quem nós estamos ouvindo. Será que estamos ouvindo a voz profética da palavra de Deus ou a voz de seres humanos? Perigoso, né? Então esse é um ponto. Então Jacó, mesmo agora depois, saiu de casa, ele teve uma experiência linda com Deus, ali em Betel, né, onde ele dormiu, uma pedra ali, colocou a pedra e tal, depois apareceu lá a escada. Quem não quer ter uma visão daquela? O anjo subindo e descendo do céu, aquela escada. Aí ele falou, não, Deus está aqui, vou colocar o nome de Betel, a casa de Deus aqui. Aí, então ele já tinha experiência com Deus, mas o seu passado sujo ficou, não foi resolvido o passado dele com o irmão dele, não foi. Então a natureza, como eu disse, cobra o resultado da nossa ignorância. Deus perdoa. Agora ele teve que enfrentar. E aí onde é que foi resolvido tudo? Foi resolvido tudo na sala de audiência com Deus, ou seja, na escuridão da noite, né?
E nós, aí voltamos para nós, nosso tempo, nós também precisamos dessa experiência com Deus. Experiência profunda com Deus, né? Então, mesmo somos cristãos? Somos cristãos. Mas será que é um cristão aí água com açúcar? Um cristão ventista, levado para o vento? Não sei. Então, a necessidade de nós, aí para mim, pelo menos mostra, né, essa história, a necessidade de aprofundar o nosso relacionamento com o nosso grande Deus. Amém. Aí está o segredo da vitória. Amém. Pastor Calixto, qual é a essência do sermão? Eu trabalhei nessa mensagem, analisei e eu percebi que a essência é relacionamento profundo com Deus, comunhão com Deus profunda, que é o segredo da nossa caminhada, da nossa vitória com Deus, né? Porque nós estamos vivendo em tempos que a própria Bíblia fala, a inspiração fala que muitos estão saindo da igreja, mas fala também que muitos vão entrar para a igreja. Então vai haver um peneiramento, né? Uma sacudidura de cristãos, e nós não podemos ficar fora. Nós não vamos vencer nada se não for experiência profunda com Deus nesse tempo do fim. São ideologias secularizadas que as pessoas estão trazendo para dentro da igreja, né? Ensinos falsos, qualquer coisa serve, né? Mas e aí? Cadê a voz profética, a voz da palavra de Deus? Então a essência é isso, é buscar o relacionamento com Deus através de sua palavra, né? Porque dizer assim, como muitos falam, eu sou de Deus, né? Sou de Deus, Ele nunca vai me largar. Deus não vai largar, mas é que tem um conflito cósmico aí. Tem um Satanás todo dia tentando buscar os adeptos de Deus, armando arapucas, né? Ciladas. E assim como tinha uma cilada para Jacó, tem para nós. Só que quem vai realmente resolver o problema é aquele Deus que eu ando com Ele de verdade. De verdade. Mais tempo com Ele, mais comunhão. Um novo ano está aí. E é interessante que na história de Jacó, o texto fala, né? Fala que Jacó disse, eu não te deixarei enquanto não me abençoares de verdade. E aí diz que o sol mudou o nome, Israel, né? Uhum. Aquele que luta com Deus e que vence com Deus, aquele que está na caminhada com Deus. E o texto fala, e o sol nasceu. E o sol nasceu. Então o sol precisa nascer em nossa vida. Sol da justiça, Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença, né? Sim, muito obrigada, pastor. Deus seja louvado. Nós agradecemos aqui a participação de vocês. Pastor, pode fazer a oração para encerrarmos? Sim, com todo prazer. Bendito Pai, nosso eterno Deus, obrigado, Senhor, pela experiência viva que Jacó teve contigo, Senhor. Obrigado por termos essa informação de tantas coisas boas aconteceram, passaram a ocorrer na vida dele após esta experiência íntima com o Senhor. Sabemos, ó Pai, que muitos de nós estamos vivendo há tanto tempo na igreja, nascemos na fé, quem sabe, compartilhamos amizade com muitos na igreja, mas sabemos, ó Deus, que precisamos de algo mais. Precisamos que o sol da justiça venha nascer em nosso coração. Que nessa jornada de 2025 possamos, ó Deus, levantar a cabeça e com alegria saber que o Senhor é que tem dado e que vai dar a vitória a todos nós. Amém. Continue consagrando a vida de todos para Ti, que o Senhor possa trazer os sinceros para os Teus caminhos e que juntos possamos chegar ao final de mais um ano, quando chegarmos, que possamos dizer, até aqui o Senhor esteve conosco. Guarda-nos e santifique a nossa vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, meu Deus.